àquela fonte se assentou Jesus, e olhando ao longe viu alguém chegar. Era uma mulher de Samaria, que ali na fonte água foi buscar. Cansado da viagem, pediu Jesus, pediu mulher, ó dá-me de beber. Tu és judeu, eu sou de Samaria, como então tu pedes água a mim? Mulher, se tu soubesses quem te fala, mulher, lhe pedirias de beber. A água que eu tenho é água viva, é fonte inesgotável de viver. Junto àquela fonte se assentou Jesus, e ao olhar por perto viu alguém gritar. Era uma mulher de Samaria, que ali na fonte paz vai encontrar. Deixando abandonado o cântaro, correndo pra cidade anunciar. Venham comigo, achei a água viva, seu nome é Jesus, o Salvador. E hoje, se você está procurando a água que lhe pode saciar, Jesus ainda é a água viva. Confesse a sua sede, vem viver. Confesse a sua sede, confesse a sua sede, confesse a sua sede, vem viver. Confesse a sua sede, confesse a sua sede, confesse a sua sede, vem viver. Bom dia a todos, a paz de Cristo esteja em cada coração, a vida de cada lado, de cada irmão, a paz de Deus, amém? Até quarta-feira a gente ainda vamos dar uma posição para os irmãos. Eu achei ainda muito cedo para abrir a igreja, porque muito número de pessoas ainda infectados. Mas pastor, muitas igrejas estão abrindo, mas eu sinto no coração assim, não sinto paz. Eu não vou sentir paz se eu pegar e abrir, então eu acho melhor esperar, ver como é que vai ser mais essa semana, que aí nós vamos dar uma posição para os irmãos. Eu ainda vou terminar algumas coisas para terminar lá na igreja. Ver se essa semana eu consigo terminar. Peço aos irmãos aí a contribuição para a gente tem que fazer, terminar o que a gente tem que terminar. E aí eu vou dar uma posição aos irmãos, posição de banco, como é que vai ser, horário. Vão mudar algumas coisas tem que mudar.
A gente tem que, assim, voltar bem organizado, voltar bem ciente do que a gente está fazendo, a segurança que a gente está fazendo. Então eu peço aos irmãos mais uma vez, esse final de semana, ter uma compreensão. O que eu estou fazendo é algo assim que eu sinto que a gente não deve abrir, pelo menos agora. Vamos ver mais para frente aí, ver, né, a gente ter paz, a gente ver que os números infectados estão baixando, porque se o número de infectados está subindo, eu acho estranho a gente sair abrindo e eu não sinto paz, e vamos ver para a semana, os irmãos tenham paz, que a gente vai ver na próxima, até quarta-feira ou quinta, eu dou mais uma dica para os irmãos aí, como é que vai ser, como é que a gente vai fazer, horário, né, pontos culto, aí eu vou dar um aval para os irmãos aí. Então eu peço a compreensão dos irmãos nessa área, né, assim, e a gente saber aguardar em Deus, tá bom? A igreja é a cara do pastor. Cada um, eu sou assim, eu sou meio assim, mas tem gente que vai, eu acho que a fé ela tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ter maturidade e não se apavorar e não fazer nada, botar a carruagem na frente dos boi. Amém? Voltando ao nosso estudo agora pela manhã, né, para quem estiver assistindo, de repente alguém não conseguiu ver de manhã, está vendo agora à tarde ou à noite, né, o nosso seminário de base, lá de 1 Samuel, no capítulo de número 20, eu quero pegar do versículo 35 ao 43, né? Mas antes disso eu gostaria de lembrar, a gente se lembrar dos capítulos anteriores, onde nós temos visto que Davi estava realmente decidido a matar, Saul estava decidido a matar Davi, né? Já tinha colocado isso no coração, na mente dele. Davi para ele era um empecilho para o reino dele, para o reino do filho dele, Jonathan. Então ele que decidiu, né, ele tinha a intenção mesmo de matar a Davi. E a gente vê que Davi, tanto nos capítulos anteriores, do 17 até o 21 aí, a gente vê que Davi, até o versículo 20, que Davi, ele era protegido pela família de Saul. Que Deus colocou Davi num local que quem protegia era a própria família daquele que queria matar ele, que era Saul. E Deus usa tanto a esposa de Davi, Mical, como também o próprio filho de Saul, que era irmão de Mical. Então ele usa isso. Até o início do capítulo 20, versículo 1 e 2, Jonathan não acreditava que Saul, seu pai, queria matar Davi. Até então ele achava que não, ele pensava que não. Mas Davi já sabia que queria. Por tudo que Davi tinha feito, Jonas acreditava que o pai dele não queria matar ele. De repente ele estava pensando que Davi, aquela a imaginação de Davi. Você vê isso saindo do versículo de número 1 e 2 do capítulo 20. Diz assim, capítulo 20, amém? Versículo 1 e 2. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Então lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então, no entender dele,
Davi fala para ele, ó, teu pai quer me matar aí, mas no entender dele, ele falou, não, meu pai não quer te matar não, porque se meu pai quisesse te matar, a primeira pessoa que ele ia falar seria comigo. Então por isso que ele achava que Saul não queria matar Davi, que o pai dele não queria matar Davi, mas Davi sabia que ele queria matar. Então Jonathan ele faz uma aliança com Davi, do versículo 12 do capítulo 20 até o versículo 29. Eles fazem uma aliança. E nessa aliança, né, haveria um sinal, que a gente vai ver que sinal seria esse, entre eles dois, para saber se, primeiro para que um guardasse a descendência do outro. A gente vai ver que isso vai acontecer lá na frente. Depois, para que Jonathan desse um sinal a Davi se realmente o pai dele queria matar ele ou não. Então Jonathan ele sonda o coração de Saul para saber a intenção dele em relação a Davi. Estaria também nessa aliança. Jonathan iria dar um sinal a Davi. Qual seria o sinal se o pai dele queria matar Davi ou não? Capítulo 21, capítulo 20, versículo 21 e 22. Eis que mandarei o moço e lhe direi, vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, traze-me-as. Então vem Davi, porque tão certo como vive o Senhor terás paz, e nada há de temer. Porém, se disser ao moço de Jonathan, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda aí. Então o próprio Jonathan entendia que se... Engraçado que eu notei aqui, estava olhando, se ele dissesse, ó, é para cá, né? Se Jonathan mandasse a flecha e ele dissesse para o moço dele, é para cá, era sinal que Saul não queria matar ele, que Davi estava escondido, eles tinham combinado, tinha feito uma aliança. Então Davi fica escondido esperando ali, e Jonathan iria chegar ali perto sem o moço saber, sem ninguém saber. Só era uma aliança entre Davi e Jonathan. Então Jonathan fala para ele, eu vou mandar a flecha. Se eu disser pro moço que vai buscar a flecha, é para cá de ti, é sinal que meu pai não quer te matar. Se eu disser que é para lá de ti, é sinal de Deus que meu pai quer te matar, que o rei quer te matar. Esse será o sinal e você, ó, sai fora. Quer dizer, e qual foi o resultado que Jonathan deu por sinal a Davi? Versículo 37 do capítulo 20. Era um desses sinais, ou ele vai ou ele fica. Se for para cá, é que ele ia ficar. O Saul não queria matar ele. Se for para lá, ó. Aí a gente vê no capítulo 20, versículo 37, diz assim, chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonathan havia tirado, gritou Jonathan atrás dele e disse, não está a flecha mais para lá de ti. Entenderam o sinal? Então, que Jonathan estava falando sem o moço saber que Davi estava ali escondido. Que Davi estava escondido ali só ouvindo o que Jonathan estava falando, para saber qual era a intenção de Saul. Então, quando Jonathan diz para o moço, é para lá de ti, né, no versículo 37, lá no finalzinho, não está a flecha mais para lá de ti, era para Davi fugir, porque Jonathan sabia e Davi também já estava, eles entendiam que Saul realmente iria matar a Davi. Para lá de ti seria o sinal,
para Davi fugir de Saul. Senão, não havia mais condição de Davi ficar, né, de morar no palácio. Não tinha mais condição. Ele tinha que fugir. Ele tinha que sair fora porque verdadeiramente Saul iria matar. Então qual era a solução? Né? A solução era, não foi ele que tomou essa decisão, foi o próprio Saul que tomou essa decisão de matar ele. Como ele queria matar ele, o que ele faz? Ele vai e, né, sai do palácio. Ele não fica, não queria morar, porque morar num palácio com alguém que quer matar não adianta de nada. Davi corria risco mortal pela sua vida, pois Saul queria matá-lo. Então ele teria que fugir, teria que sair do palácio, fugir, porque verdadeiramente se Saul encontrasse ele, Saul iria enfiar a espada em Davi, a lança em Davi. Davi nos ensina que com todo o mal que Saul tinha contra ele, ele saiu do palácio sem falar mal de Saul. Isso aqui é interessante, que às vezes em todo conflito, alguma coisa, sempre alguém quer ter a dizer que é o certo. Ah, eu fiz isso por causa disso, eu saí por causa disso, eu saí do emprego por causa do patrão, eu saí do não sei o que por causa da... Né, eu briguei com fulano por causa do não sei o que. A gente sempre tem a tendência, né, a se justificar ou falar para alguém, mas você não vê o próprio Davi falando para Jonathan, teu pai é mau, teu pai... A gente não vê isso. A gente não vê isso. Davi, ele também sai, como eu falei lá no capítulo 18 e 19, que Davi, ele sai, foge, sem levar ninguém. Ele poderia muito bem ter influenciado alguém. Alguém poderia ter falado, eu vou contigo, vamos montar um reino, você também é ungido do Senhor, afinal Deus é contigo. Não, Davi, né, ele sai sozinho, porque poucos homens têm coragem de partir sozinho, mas Davi não. Normalmente os ungidos do Senhor, eles saem sozinhos, não faz rebelião como Satanás conseguiu 1/3 dos anjos do céu. Que Deus não força nada a ninguém. Davi não leva ninguém com ele, não influencia ninguém com ele. É interessante isso. Só os ungidos do Senhor partem só. Eu, graças a Deus, quando eu saí da Igreja Batista, lá de Pau Grande, eu saí porque era uma igreja tradicional e eu cria nos dons espirituais, só por isso. Saí bem, meu pastor chorou, me abraçou. Eu gostava muito da igreja, eu amava a igreja, foi a igreja que eu fui batizado, me converti. Tinha muitos amigos, Zezinho, pastor Beto, uma turma lá, Reginaldo, Ronaldo. E eu senti muito, mas era algo que eu tinha que fazer no meu coração, só que eu saí sozinho. Fui para Nova Vida no Fragoso, não era o que é a igreja hoje, fui sozinho. Ninguém me chamou, nem fui influenciado por ninguém. Né? Eu acredito que essas decisões a gente tem que tomar com muita cautela, em não seguir ninguém, não ir atrás de ninguém. Normalmente dá errado. Grande parte dá errado. Grande coisa dá errado. Davi só saiu fugido, né, do palácio por causa do decreto do rei, senão ele não teria saído. Você vê aí no capítulo 20, versículo 31, diz assim, pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer.
Então ele estava decidido, ele baixou atrás dele que eu vou matar, é a palavra de um rei. Está decidido. Então Davi, por causa desse decreto, Davi sai sozinho, não leva ninguém e foge. Saul estava determinado em matar Davi. Davi só tinha uma opção. Qual era a opção dele? Fugir. Não tinha mais como reconciliar, não tinha mais como resolver nada. Eu entendo que muitas vezes em nossas vidas, quando eu estava meditando sobre isso aqui, para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha vitória, porque essa palavra sucesso é muito mais, para que a gente tenha vitória, parece que não, a gente tem que fugir. Tem problemas que a gente tem que fugir deles, situações a gente tem que ir embora deles. Que tem problemas que nunca vão nos deixar, se a gente não fugir deles, se a gente não sair deles. Tem que eliminar eles. E a maneira de eliminar é fugir. E Davi, para não ter mais aqueles problemas com Saul, o que ele faz? Ele foge. Davi entendia que continuar perto de Saul, ele iria morrer. É tremendo isso, né? Tem pessoas que matam as outras só em estar perto. Só nas influências, nos ensinamentos, matam pessoas. Para o problema não se agravar, Davi entendia que o melhor era fugir sozinho. Eu vou embora sozinho para que esse problema termine, para que Saul tenha paz, ele viva a vida dele, eu vou viver a minha, mas é uma forma de evitar o problema, é você fugir do problema. Como Paulo diz, foge dos desejos da mocidade. Quer dizer, foge dos problemas. Quer dizer, Davi ele não queria ser a causa do problema, mas sim a solução do problema. E a solução do problema era ele partir sozinho. Era dolorido? A gente vai ver, Davi vai sofrer? Vai. Mas ele não vai ter mais conflito com Saul. Às vezes é preciso partir, às vezes é preciso ir embora, largar aquele problema. Ser ovelha de Jesus é você seguir, viver a direção do bom pastor. E a direção que Deus tinha dado a Davi é: sai, vai embora. Larga esse problema, sai desse problema. O ideal seria não entrar no problema. Mas não foi uma escolha de Davi. Saul que estava criando o problema. Então, como diz o ditado, os incomodados que se mudem. Então, para Davi, para ele não ser a causa de outro problema, ele foge, ele sai. Porque ele entendia que, como ovelha do bom pastor, ele tinha que seguir as orientações do pastor mestre, do Senhor. As ovelhas do Senhor andam nas veredas da justiça. Davi disse isso no Salmo 23, versículo 3. Guia-me pelas veredas das tuas justiças. Ou, guia-me pelos teus caminhos, pelos teus trilhos. Como o trem vai na linha certinho, só anda ali na linha, o trem não sai da linha, a gente andar dentro da direção de Deus. E às vezes a direção de Deus é a gente fugir dos problemas, às vezes a direção de Deus é a gente sair daquele problema, sair daquela situação, não se envolver com alguém que a gente sabe que vai dar problema maior para a gente. Isso acontece muito com a nossa vida, a gente se envolve com alguém, que esse alguém, ele não abençoa a nossa vida, ele traz problema para a nossa vida. E às vezes a melhor coisa que tem, Senhor, se não for de Ti, Senhor, que eu vá embora, eu parta desse problema.
Porque às vezes tem problemas que matam, tem problemas que sufocam, tem problemas que querem nos matar. Davi, ele diz no Salmo 23, acho que lá no último versículo, ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. No Salmo 51 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim. Davi pedia a Deus a ter um coração assim. Assim também como nós devemos pedir a Deus: Senhor, me dê um coração segundo o teu coração. Ajuda-me a ser uma pessoa, Senhor, que faz bem ao teu coração, que agrada a ti, que foge dos problemas que desagradam a ti, problemas que ferem a tua santidade, Senhor. Nos guarda, Senhor. Nos livra de todo mal. Amém. Que Deus possa nos guardar. A semana que vem nós vamos ver para onde que Davi foi. Porque mesmo fugindo, que Deus tirando a gente do problema, Deus vai nos levar para um lugar que vai ser melhor para a gente. Ainda que a gente não entenda, ainda que seja difícil esse lugar, mas vai ser o lugar que nós vamos frutificar, vai ser o lugar onde nós vamos abençoar e ser abençoados pela mão do Senhor. Que Deus nos dê um coração de Davi, que Deus nos livre dos Saul, dos problemas que tentam nos matar, que tirar nossa paz, nossa alegria, nossa vontade de viver, e que a gente tenha vida em Cristo e vida com abundância, que a gente possa seguir os passos do bom pastor, que a gente tenha um domingo na paz do Senhor, que a gente tenha um domingo maravilhoso, que todo mal venha cair por terra, toda potestade, principado, todas as trevas sejam dissipadas pelo nome de Jesus, e que a paz de Cristo esteja em cada coração, e os santos do Senhor digam amém.